O rugido da tempestade lá fora era como o grito de um monstro, com trovões sacudindo as janelas do Hospital Particular Santa Clara. Em São Paulo, mas o som mais aterrorizante não vinha do céu. Ele ecoava da sala de parto, uma risada fria e cruel que rasgava a atmosfera já carregada de pânico. A risada de Daniel Medeiros. Lá dentro, Sofia Ribeiro, 27 anos, uma mulher frágil, mas com uma força inabalável, lutava por sua vida. Suor encharcava seus cabelos, seus lábios tremiam e sua respiração vinha em suspiros desesperados. Força, Sofia, força! Já consigo ver a cabeça do bebê. A médica urgia, suas luvas já encharcadas de sangue. Sofia gritou, sua voz rompendo o silêncio estéril, e com um último empurrão, seu primeiro filho deslizou para o mundo, chorando alto. Uma breve alegria cruzou seu rosto pálido. Meu bebê, meu pequeno, ela sussurrou, lágrimas rolando por suas bochechas. Mas o momento de alívio se despedaçou instantaneamente. Sangue jorrou de seu corpo em ondas aterrorizantes, encharcando os lençóis brancos e pingando no chão frio. A voz da médica ficou aguda com o pânico. Ela está com hemorragia. Tragam mais bolsas de sangue, agora! As enfermeiras se apressaram, com as mãos trêmulas, pressionando gases, ajustando soros, gritando números. O cheiro de sangue misturado com desinfetante inundou o quarto. A visão de Sofia embaçou, seu corpo tremendo enquanto sua força se esvaía. Seu coração gritava não por si mesma, mas pelo segundo filho ainda dentro de seu útero. Nesse exato momento, a porta se abriu lentamente. Daniel Medeiros, seu marido, entrou com um sorriso de escárnio. Não havia medo, nem preocupação, mas arrogância em seu rosto. Seu terno caríssimo estava intocado pela chuva, seus olhos frios e distantes. Olha que bagunça, ele zombou, cruzando os braços enquanto via o sangue se espalhar como uma pintura cruel. E você espera que eu acredite que esses filhos são meus? Não me faça rir, Sofia. As palavras a cortaram como facas. As lágrimas embaçaram seus olhos, não pela dor do corpo, mas pela dor do coração. Ela estendeu uma mão trêmula em sua direção. Daniel, por que você diria isso? Eles são seus filhos, nossos. Ele riu amargamente, balançando a cabeça. Você acha que eu não sei? Acha que eu não vi o jeito que meu pai te olha? Não minta pra mim, Sofia. Esses bebês, eles provavelmente são dele. A sala caiu em um silêncio atordoado. As enfermeiras trocaram olhares horrorizados, incapazes de acreditar no que estavam ouvindo. A médica murmurou. Ela está perdendo muito sangue. Mas Daniel permaneceu imóvel, seu sorriso de escárnio se alargando. O peito de Sofia se agitou, seu coração se partindo em 1000 pedaços. Mesmo à beira da morte, seu marido ria de sua dor, acusando-a de traí-lo com seu próprio pai. Seus lábios tremeram enquanto ela sussurrava. Daniel, você está errado. Por favor, acredite em mim. Seus olhos reviraram por um momento, enquanto outra onda de sangue jorrava. Os monitores apitavam freneticamente, números vermelhos piscando avisos. O segundo bebê ainda não havia nascido, e a vida de Sofia pendia por um fio frágil. E naquele instante, enquanto seu mundo desmoronava e a risada cruel de Daniel ecoava no quarto, a porta se abriu novamente, e uma voz imponente trovejou. Mas quem havia chegado? E que verdade eles traziam em suas mãos? Antes daquela noite de tempestade no hospital, antes dos choros de recém-nascidos e da risada cruel de seu marido, Sofia Ribeiro vivia uma vida tranquila e humilde. Ela cresceu em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, criada por uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos apenas para colocar comida na mesa. Sofia nunca teve luxo, nunca provou a doçura da riqueza. O que ela tinha era bondade, resiliência
e um coração que ansiava por amor. Aos 21 anos, ela deixou sua cidade natal para estudar enfermagem em São Paulo. Ela queria ajudar as pessoas, ser uma luz em suas horas mais sombrias. Enquanto suas colegas sonhavam com carreiras glamorosas ou maridos ricos, Sofia encontrava alegria em cuidar dos doentes, segurando as mãos de pacientes que não tinham mais ninguém. Seu sorriso era gentil, sua voz suave, e todos ao seu redor admiravam o calor que ela transmitia. Foi durante seu estágio no Hospital Santa Clara que ela conheceu Daniel Medeiros pela primeira vez. Ele era alto, confiante e se portava com a arrogância de alguém nascido no privilégio. Sua família era dona de um dos maiores impérios imobiliários de São Paulo. Para Sofia, ele parecia intocável, como uma estrela em outro céu. No entanto, uma noite, quando ela ficou até tarde após um longo plantão, ele apareceu com flores e aquele sorriso deslumbrante. "Senhorita Ribeiro, você trabalha demais", ele provocou. "Você deveria deixar alguém cuidar de você por um tempo." Sofia corou, nunca imaginando que alguém como Daniel a notaria. Ele a perseguiu incansavelmente, a cobrindo de atenção, jantares caros e promessas de um para sempre. Contra os avisos cautelosos de sua mãe, Sofia se apaixonou profundamente. Ela acreditava que finalmente havia encontrado a família que sempre sonhou. O casamento deles foi como um conto de fadas, realizado em um salão grandioso com lustres de cristal e champanhe sem fim. Sofia, em seu vestido simples, mas elegante, caminhou pelo corredor, se sentindo a mulher mais sortuda do mundo. Ela sussurrou votos entre lágrimas, prometendo ficar ao lado de Daniel na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Naquele momento, ela nunca duvidou de seu amor, mas logo após o brilho da lua de mel desaparecer, as rachaduras começaram a aparecer. Daniel ficou distante, distraído com reuniões de negócios noturnas e ausências inexplicáveis. Quando Sofia lhe contou que estava grávida, de gêmeos, ainda por cima, ele forçou um sorriso que nunca chegou aos olhos. O calor que ela um dia conheceu se desvaneceu. Ele parou de voltar para casa para jantar, parou de segurar a mão dela e começou a acusá-la de coisas que ela não conseguia compreender. "Você tem certeza que eles são meus, Sofia?" Ele perguntou uma noite, sua voz afiada como uma lâmina. O coração dela se afundou. Ela riu nervosamente, pensando que era uma piada cruel. Mas seus olhos estavam sérios. A partir daquela noite, o homem que ela amava se tornou um estranho. Sofia carregou sua gravidez sozinha, sua saúde enfraquecendo à medida que os meses passavam. Cada ultrassom, cada chute de seus bebês, ela enfrentava com uma mistura de alegria e medo. No fundo, ela orava para que Daniel voltasse para ela, para que ele visse a verdade. Mas em vez disso, ele se afastava ainda mais, perdido em suas suspeitas e segredos. E à medida que a data do parto se aproximava, Sofia sentia que sua batalha não seria apenas contra os perigos do parto, mas também contra o homem que um dia prometeu amá-la para sempre. O que poderia ter envenenado o coração de Daniel tão profundamente, transformando o amor em suspeita e crueldade? O nome da família Medeiros era falado com admiração e inveja em toda São Paulo. Por décadas, eles dominaram o horizonte com seus edifícios imponentes, apartamentos de luxo e vastos empreendimentos imobiliários. No comando de tudo estava Ricardo Medeiros, o pai de Daniel, um homem cuja reputação austera exigia respeito em salas de reuniões e galas de caridade. Para os de fora, os Medeiros personificavam o sonho brasileiro perfeito. Riqueza, poder e influência tecidos em cada fibra de suas vidas. Mas por trás da fachada reluzente havia expectativas sufocantes, tradições rígidas e uma fome implacável por controle.
Daniel cresceu sob a sombra do sucesso de seu pai, nunca elogiado por seus próprios esforços, sempre medido por padrões impossíveis. Algum dia tudo isso será seu, Ricardo dizia, apontando para o horizonte da cidade da varanda de sua cobertura. Mas você precisa provar que é digno. Essas palavras moldaram Daniel em um homem desesperado para agradar, desesperado para ser visto como forte. No entanto, não importava o que ele alcançasse. Ricardo permanecia distante, oferecendo críticas em vez de aprovação. O coração de Daniel se endureceu ao longo dos anos, desejando uma validação que nunca vinha. Quando ele apresentou Sofia à família, a reação estava longe de ser calorosa. Ricardo a estudou com seus olhos calculistas, da mesma forma que um empresário avalia um investimento arriscado. Ela era bonita, sim, e gentil, mas também era comum, uma enfermeira do interior, sem dinheiro, sem conexões. Você poderia ter escolhido qualquer uma, Ricardo murmurou para Daniel após o primeiro jantar juntos. Por que ela? Daniel apertou a mandíbula, mas não disse nada. Ele amava Sofia na época, feroz e desafiadoramente. No entanto, no fundo, as palavras de seu pai plantaram sementes de dúvida. Uma mulher como Sofia poderia realmente pertencer ao mundo deles de riqueza e regras não ditas? As reuniões da família Medeiros eram um desfile interminável de status e aparências. Socialites e diamantes, empresários se gabando de lucros, mulheres cochichando atrás de taças de champanhe. Sofia se sentia deslocada, como uma convidada que havia se perdido na festa errada. Ela sorria educadamente, suportava os olhares de lado e dizia a si mesma que o amor seria o suficiente para preencher a lacuna entre suas raízes humildes e o império de Daniel. Mas o amor na casa dos Medeiros era frequentemente sufocado por suspeita e orgulho. Rumores começaram a circular, primeiro em pequenos sussurros, depois mais altos. Uma empregada mencionou que Ricardo havia sido incomumente gentil com Sofia durante uma festa, oferecendo-lhe o braço quando ela tropeçou. Um primo distante brincou que Sofia se parecia com uma versão mais jovem da falecida esposa de Ricardo. Aquelas palavras, descuidadas e cruéis, chegaram aos ouvidos de Daniel como veneno. Você vê como as pessoas falam? Daniel estalou com Sofia uma noite, seu rosto vermelho de raiva. Eles acham que meu pai tem sentimentos por você. O coração de Sofia se despedaçou. Ela nunca tinha visto Ricardo como outra coisa, senão uma figura paterna, o homem poderoso que a intimidava mais do que qualquer outra pessoa. Mas as inseguranças de Daniel, alimentadas por anos de anseio pela aprovação de seu pai, transformaram esses sussurros em punhais. E assim, o homem que uma vez jurou protegê-la começou a duvidar dela, a vê-la como uma ameaça em vez de uma parceira. Sofia podia sentir as paredes se fechando, o peso esmagador de um mundo ao qual ela nunca poderia pertencer totalmente. E enquanto os Medeiros apertavam seu controle sobre as aparências, o amor de Daniel por ela escorregava para algo muito mais perigoso. Ressentimento. Antes das suspeitas, antes das traições e antes dos olhares frios nos jantares de família, houve um tempo em que o amor de Sofia e Daniel parecia puro, mágico e inquebrável. Era um capítulo que ela frequentemente revivia em sua mente quando as noites ficavam pesadas, o tipo de memória que mantinha seu coração vivo mesmo quando tudo ao seu redor começava a desmoronar. Tudo começou no Hospital Santa Clara. Sofia estava em um plantão noturno, exausta, após cuidar de pacientes por 12 horas seguidas. Seus pés doíam, seu uniforme cheirava levemente a antisséptico e seu cabelo estava preso em um coque bagunçado. Ela estava limpando equipamentos na quietude da enfermaria quando Daniel apareceu,
segurando um buquê de rosas frescas. Enfermeiras nunca dormem? Ele provocou, seu sorriso iluminando o corredor mal iluminado. Sofia piscou de surpresa. Homens como Daniel, polidos, confiantes, cercados de privilégios, geralmente não notavam mulheres como ela. No entanto, lá estava ele, encostado casualmente na parede, olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Naquela noite, ele a acompanhou até em casa. As luzes da cidade brilhavam sobre eles, e o ar cheirava levemente a chuva. Eles conversaram por horas, sobre a infância dela no interior de Minas, as lutas dele vivendo sob a sombra do pai, e seus sonhos compartilhados de construir algo significativo. Daniel ouviu atentamente, não como o herdeiro de uma fortuna, mas como um homem genuinamente curioso sobre a mulher ao seu lado. A partir de então, o amor deles floresceu rapidamente. Daniel a surpreendia no trabalho com café, insistindo para que ela fizesse pausas. Ele a levava ao Parque Ibirapuera, onde eles se deitavam na grama, olhando para as estrelas, sussurrando promessas na noite. Sofia, que havia crescido sem nunca esperar um conto de fadas, sentiu que finalmente estava vivendo um. Quando ele a apresentou aos amigos, ele a abraçou protetoramente, orgulhoso de chamá-la de sua. Ela é a melhor coisa que já me aconteceu, ele declarou mais de uma vez, e ela acreditou em cada palavra. Houve momentos que Sofia nunca esqueceria. O jeito que ele beijava sua testa antes de partir em viagens de negócios, o jeito que ele a segurava apertado à noite, como se ela fosse sua âncora em um mundo caótico. Quando ele a pediu em casamento, não foi em uma gala reluzente, mas no canto quieto de seu pequeno apartamento. Ele se ajoelhou desajeitadamente, estendendo um anel que brilhava contra a luz fraca da cozinha, e sussurrou: Sofia, não consigo imaginar minha vida sem você. Seja minha esposa. As lágrimas embaçaram sua visão, enquanto ela assentia, jogando os braços em volta dele. Aquela foi a noite mais feliz de sua vida. O dia do casamento deles selou o sonho. Sofia caminhou pelo corredor em um vestido simples, segurando lírios brancos. Os olhos de Daniel brilharam quando ele pegou a mão dela, e por um belo momento parecia que nada poderia separá-los. Mas o tempo tem uma maneira de testar o amor. O que começou como paixão se distorceu lentamente sob a pressão da riqueza, do orgulho e dos sussurros venenosos. Sofia frequentemente se apegava a essas primeiras memórias, as rosas, as risadas, as promessas sussurradas, porque no fundo, ela ainda ansiava pelo homem que um dia a fez se sentir a mulher mais amada do mundo. Mas esse homem parecia estar escorregando cada vez mais para longe, substituído por alguém mais frio do que ela jamais pensou ser possível. Em um mundo que parecia determinado a quebrá-la, Sofia Ribeiro encontrou uma luz constante. Sua melhor amiga, Lígia Alves. Elas se conheceram anos antes, durante a faculdade de enfermagem. Duas jovens com sonhos diferentes, mas com a mesma determinação feroz de sobreviver em uma cidade que poderia engoli-las por inteiro. Lígia era franca, audaciosa e não tinha medo de desafiar qualquer um que ousasse ferir as pessoas que ela amava. Enquanto Sofia era gentil e quieta, Lígia era fogo. Ela esteve lá quando Daniel pela primeira vez arrebatou Sofia, cética desde o início. Tenha cuidado, Sof, ela havia avisado com olhos estreitos. Homens como ele, eles estão acostumados a conseguir o que querem, e quando terminam, eles simplesmente seguem em frente. Mas Sofia, cega de amor, havia sorrido e balançado a cabeça. Você não o conhece como eu. Ele é diferente. No começo, Lígia queria acreditar na amiga. Ela compareceu ao casamento, vestida de azul pálido,
aplaudindo enquanto Sofia caminhava pelo corredor, radiante de alegria. Ela torceu durante os votos, tentando ignorar os olhares frios da família Medeiros, que claramente desprezava as origens humildes de Sofia. Pelo bem de Sofia, Lígia permaneceu em silêncio, mas com o passar dos meses, ela começou a notar mudanças. Os telefonemas alegres de Sofia ficaram mais curtos. Sua risada desapareceu. Quando Lígia visitou a Grand Residência Medeiros, ela encontrou a amiga sentada sozinha na varanda, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Me diga o que há de errado", Lígia exigiu, segurando a mão de Sofia. Sofia hesitou, depois sussurrou: "Ele não me olha mais do mesmo jeito. Ele não volta para casa à noite. Às vezes, ele me acusa de coisas que não entendo." O coração de Lígia ardeu de raiva. Ela queria entrar, agarrar Daniel pelo colarinho e exigir respostas. Mas olhando para o estado frágil de Sofia, ela engoliu sua raiva e, em vez disso, a puxou para um abraço apertado. "Então eu serei seu escudo. Aconteça o que acontecer, você não está enfrentando isso sozinha." A partir daquele dia, Lígia se tornou a guardiã silenciosa de Sofia. Ela a levava a consultas médicas quando Daniel estava ocupado demais. Ela ficava para dormir durante os meses difíceis da gravidez, segurando a mão de Sofia durante a náusea interminável e os desmaios. Ela cozinhava refeições quando Sofia estava fraca demais, sussurrava encorajamento quando Sofia sentia vontade de desistir e enxugava as lágrimas quando o peso da traição se tornava pesado demais. Sofia frequentemente lhe dizia: "Eu não sei o que faria sem você." E Lígia sorria, escondendo a fúria que sentia por Daniel. Uma noite, Sofia finalmente confessou a ferida mais cruel. "Ele acha que os bebês não são dele. Ele acha que eu o traí com o pai dele." Sua voz falhou enquanto ela falava, a vergonha insuportável. Os olhos de Lígia se arregalaram em choque, depois brilharam com uma raiva justa. "Esse homem está fora de si. Você não lhe deu nada além de amor, e é assim que ele te trata? Não, Sof, eu não vou deixar ele te destruir." Mas Sofia balançou a cabeça fracamente. "Não o odeie, Lígia. Eu só o quero de volta. Eu só quero minha família inteira." Lígia mordeu a língua, porque no fundo ela sabia a verdade. O homem que Sofia ansiava já tinha ido embora. E se as coisas continuassem assim, Lígia temia que um dia ela perderia não apenas o coração de sua amiga, mas sua própria vida. Por um breve momento, Sofia acreditou que a notícia dos gêmeos curaria as rachaduras em seu casamento. Ela imaginou os olhos de Daniel se iluminando de alegria, seus braços a envolvendo, seu coração inchando de orgulho com a ideia de se tornar pai. Ela queria acreditar que o homem que ela um dia amou tão profundamente ainda existia em algum lugar por baixo da máscara fria que ele agora usava. Na noite em que ela lhe contou, ela havia preparado tudo com cuidado. Ela cozinhou o jantar favorito dele, arrumou a mesa com velas e até vestiu o vestido azul que ele uma vez disse que a fazia parecer com o céu. Suas mãos tremiam tanto de empolgação quanto de medo enquanto ela esperava que ele voltasse. Quando Daniel finalmente entrou, ele parecia cansado, distraído, com o celular grudado na mão. "O que é tudo isso?" ele perguntou inexpressivamente, mal olhando para a comida. Sofia engoliu o nervosismo, pegou a mão dele e sussurrou: "Daniel, nós vamos ser pais, e não apenas de um bebê, mas de gêmeos." Por um momento, o silêncio preencheu a sala. Ela buscou em seu rosto por alegria, por surpresa, por qualquer coisa que se parecesse com amor. Mas em vez de felicidade, seus lábios se curvaram em um sorriso amargo. Ele afastou a mão. "Gêmeos!" Sua voz gotejou incredulidade. "Que conveniente." O coração dela se afundou. "Daniel, o que você quer dizer?" Ele andou pela sala, passando a mão pelo cabelo. "Você espera que eu acredite nisso?
que de repente, depois de tudo, você está carregando não um, mas 2 filhos. Meus filhos. Ou talvez, seus olhos escureceram. Talvez eles pertençam ao meu pai. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Sofia cambaleou para trás, segurando o estômago protetoramente. Como você pode dizer isso? Ricardo nunca... Ele nunca faria isso. Mas Daniel não ouviu. Sua mente estava nublada com ciúme, insegurança e os sussurros venenosos que ele havia absorvido do mundo ao seu redor. Em seu coração, a linha entre a verdade e a suspeita já havia se borrado. A partir daquela noite, ele ficou mais frio. Ele parou de perguntar sobre a saúde dela, parou de comparecer às consultas médicas e a deixou enfrentar os riscos assustadores de uma gravidez de gêmeos sozinha. Quando ela desmaiou uma manhã de exaustão, foi Lígia quem a levou às pressas para o hospital. Daniel chegou horas depois, irritado, não preocupado. Talvez você esteja sendo dramática, ele murmurou, rolando a tela de seu celular, enquanto Sofia estava pálida e fraca na cama do hospital. O marido gentil que uma vez beijava sua testa e sussurrava promessas à noite se foi, substituído por um estranho que a olhava com suspeita em vez de amor. O coração de Sofia se partia um pouco mais a cada dia, mas ela se agarrava aos bebês. Ela dizia a si mesma: quando ele os vir, quando ele os segurar, ele vai acreditar. Ele vai nos amar de novo. Mas no fundo, o medo roía sua alma, porque toda vez que ela olhava nos olhos dele, ela não via mais o homem que havia jurado ficar ao lado dela. Em vez disso, ela via um homem se afastando para as sombras da dúvida e da traição. E embora Sofia carregasse vida dentro de si, ela podia sentir algo mais morrendo, seu casamento. Sofia tentou ignorar as mudanças sutis no comportamento de Daniel, convencendo-se de que sua frieza vinha do estresse, da pressão, de qualquer coisa, menos da traição. Ela se apegou à esperança de que, assim que os bebês chegassem, a família deles se curaria. Mas a realidade tinha uma maneira de destruir suas ilusões. O primeiro sinal veio tarde da noite. Daniel afirmou que estava trabalhando até tarde no escritório, mas quando Sofia ligou para a secretária dele na manhã seguinte para saber se ele havia chegado em casa em segurança, a mulher hesitou. Ele não esteve aqui na noite passada, ela admitiu relutantemente. A mão de Sofia tremeu quando ela desligou o telefone. Ela disse a si mesma que talvez fosse um mal-entendido. Talvez ele tivesse ficado com um cliente. Mas em seu coração, uma tempestade começou a se formar. Em seguida veio o cheiro desconhecido. Daniel voltou para casa nas primeiras horas da manhã, com a camisa amarrotada e o cabelo bagunçado. Quando ele a beijou na bochecha, Sofia sentiu um leve traço de um perfume caro que não era o dela. Ela congelou, o estômago se apertando, sua mente gritando com perguntas que ela não ousava fazer. Dias depois, Lígia também notou. Sofia, o casaco dele, veja. Ela apontou para uma mancha de batom perto da gola, fraca mas inegável. O rosto de Sofia perdeu a cor. Ela tentou rir, alegando que talvez fosse de uma garçonete descuidada, mas os olhos de Lígia se endureceram. Pare de dar desculpas para ele. Ele está mentindo para você. Sofia queria acreditar no contrário, mas as evidências se acumulavam. O celular dele, uma vez deixado casualmente no balcão, agora era guardado como um tesouro. Ele virava a tela quando ela passava, silenciava suas ligações e às vezes saía para atender em sussurros. Uma noite, enquanto ela estava dobrando a roupa, o celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Contra seu bom senso, ela olhou para a tela. Uma mensagem se iluminou. Já sinto sua falta. A noite passada foi inesquecível. O coração dela despencou, os joelhos fraquejaram e a cesta de roupas caiu no chão. Quando Daniel entrou minutos depois, ela o confrontou, sua voz trêmula. Quem é ela?
Os olhos dele se estreitaram. Por um momento, a culpa brilhou em seu rosto, mas então ele sorriu de escárnio. Você está paranoica, Sofia. Talvez sejam os hormônios. Não se envergonhe. Ela sentiu a picada da humilhação, lágrimas queimando atrás dos olhos. Mas quando ele passou por ela, o perfume fraco voltou, a envolvendo como uma confirmação cruel. O golpe final veio quando uma vizinha, uma mulher mais velha que morava em frente à cobertura deles, puxou Sofia para o lado no corredor. Querida, ela sussurrou gentilmente. Eu o vi com outra mulher, alta, loira, sempre usando saltos vermelhos. Eles vêm tarde, pensando que ninguém nota. O peito de Sofia se apertou. A traição que ela temia não era mais uma suspeita. Era um fato. Ela voltou para o apartamento, sentou-se na beira da cama e segurou sua barriga inchada. Seus bebês chutaram, como se a lembrassem de que ela não estava sozinha. Sua voz se quebrou no silêncio. Por que, Daniel? Por que você jogaria a gente fora? Mas não houve resposta. Apenas o eco dos passos dele, enquanto ele desaparecia em mais uma noite. E embora o coração de Sofia estivesse em pedaços, ela sabia que isso era apenas o começo de uma traição muito mais profunda. A verdade só poderia ficar escondida por tanto tempo. Em uma noite chuvosa, as crescentes suspeitas de Sofia a empurraram além do silêncio. Seu coração batia forte enquanto ela saía do apartamento, segurando um guarda-chuva contra o vento frio. Daniel havia dito que estava em um jantar de negócios, mas algo dentro dela sussurrava o contrário. Com passos trêmulos, ela seguiu o motorista que frequentemente o levava. O carro de luxo preto virou não em direção aos escritórios do centro, mas para um hotel de luxo que brilhava na noite. O peito de Sofia se apertou. Ela disse a si mesma que estava errada, que o veria sozinho, talvez encontrando clientes. Mas quando ela entrou no saguão, seu mundo desabou. Lá estava ele. Daniel estava perto do elevador, rindo suavemente, com o braço em volta de uma loira alta em um vestido carmesim. A mulher se inclinou para ele, sussurrando em seu ouvido, seu perfume forte o suficiente para sufocar Sofia mesmo do outro lado do salão. A cena era inegável. Sofia ofegou, cobrindo a boca, enquanto as lágrimas embaçavam sua visão. Por um segundo, ela quis virar as costas, correr, mas seus pés a traíram. Ela deu um passo à frente, sua voz trêmula, mas afiada o suficiente para perfurar o ar. Daniel! Ele congelou, os olhos se arregalando em choque antes de se estreitarem para algo mais sombrio. Raiva. A loira sorriu de escárnio, claramente sem vergonha, como se desafiasse Sofia a confrontá-la. A voz de Sofia falhou. Como você pôde? Enquanto estou carregando seus filhos, você está aqui com ela. O saguão ficou em silêncio. Alguns curiosos viraram a cabeça, sussurrando. Em vez de culpa, o rosto de Daniel endureceu. Ele se aproximou, suas palavras como veneno. Não ouse fazer um escândalo, Sofia. Você quer que todos pensem que você é louca? O coração dela disparou. Louca? Eu te vi. Eu te segui até aqui porque você tem mentido para mim. Eu sou sua esposa. Mas Daniel apenas riu friamente, o som ecoando pelo salão de mármore. Talvez você devesse se perguntar por que eu não acredito que esses filhos são meus. Talvez, se você não fosse tão próxima do meu pai, eu não estaria aqui. A acusação cortou sua alma. Murmúrios chocados se espalharam pelo saguão. O sorriso de escárnio da loira se alargou, desfrutando de cada grama da humilhação de Sofia. O corpo de Sofia tremeu, sua mão instintivamente descansando em sua barriga inchada, enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Você acha que eu... A voz dela falhou. Você acha que eu te traí com seu próprio pai? Como você pode acreditar em algo tão vil? Mas Daniel não se acalmou. Em vez disso, ele apontou um dedo para ela, como se ela fosse a criminosa. Não finja ser inocente, Sofia.
Todos veem isso, o jeito que ele te olha. Talvez esses gêmeos sejam dele, não meus. As palavras eram punhais. Sofia cambaleou, quase desabando, até que um gentil funcionário do hotel se apressou em ajudá-la. A dor em seu peito era insuportável, não apenas pela traição, mas pela pura crueldade de ser culpada por pecados que ela nunca cometeu. Daniel virou as costas, oferecendo o braço para a loira, como se nada tivesse acontecido. Vá para casa, Sofia. Não se envergonhe mais. As lágrimas dela embaçaram as luzes cintilantes do saguão enquanto ela sussurrava. Você já me destruiu. E enquanto Daniel entrava no elevador com sua amante, Sofia percebeu que não estava apenas perdendo o marido. Estava perdendo os últimos fragmentos da vida em que um dia acreditou. O confronto no hotel deixou Sofia em pedaços, mas o dano não foi apenas emocional. O estresse e o coração partido começaram a cobrar um preço alto em seu corpo frágil. A gravidez de gêmeos já era considerada de alto risco, e agora o peso da traição pressionava seu peito como uma pedra esmagadora. Nas semanas que se seguiram, sua saúde piorou. Ela acordava de manhã com tonturas tão fortes que tinha que se agarrar às paredes apenas para chegar ao banheiro. Seus tornozelos incharam. Seus batimentos cardíacos aceleravam imprevisivelmente. E às vezes, sua visão embaçava a ponto de mal conseguir enxergar. O pior de tudo eram as cólicas agudas que vinham sem aviso, forçando-a a segurar o estômago em terror. Em sua próxima consulta médica, o médico franziu a testa ao ler os exames. Sofia, você precisa ter muito cuidado. Sua pressão arterial está muito alta e com gêmeos você corre o risco de pré-eclâmpsia. Você deve evitar o estresse. Ela forçou um pequeno sorriso, mas seu coração afundou. Como ela poderia evitar o estresse quando todas as noites seu marido voltava para casa mais tarde, seus olhos mais frios, seu celular vibrando com mensagens de outra mulher? Lígia tentou intervir, visitando-a diariamente, cozinhando refeições saudáveis e ajudando com as tarefas. Ela repreendeu Sofia gentilmente. Você tem que se colocar em primeiro lugar agora. Esqueça Daniel. Foque nesses bebês. Mas o coração de Sofia não a deixaria ir tão facilmente. Ela ainda ansiava pelo homem que um dia conheceu, o homem que costumava segurá-la quando as tempestades a assustavam, o homem que uma vez sussurrou sonhos de uma família. No fundo, ela orava todas as noites. Talvez quando ele os vir, ele mude. Talvez quando ele segurar nossos filhos, ele se lembre do amor dele. Uma noite, a dor se tornou insuportável. Sofia desabou na cozinha, suas mãos tremendo enquanto o copo de água se estilhaçava ao lado dela. Lígia a levou às pressas para o hospital, onde os médicos trabalharam freneticamente para estabilizá-la. Daniel chegou horas depois, seu rosto mais irritado do que preocupado. Mais um susto? Ele murmurou, olhando para a figura pálida dela na cama do hospital. Os lábios de Sofia tremeram. Daniel, eu poderia tê-los perdido. Eu poderia ter morrido. Em vez de conforto, seus olhos se estreitaram. Ou talvez tudo isso seja parte da sua encenação, tentando me fazer sentir culpado para que eu esqueça o que sei. O coração dela se afundou mais do que nunca. Mesmo em seu momento mais fraco, sangrando e frágil, ele ainda escolhia a suspeita em vez do amor. O médico puxou Daniel para o lado. Se ela não reduzir o estresse e descansar adequadamente, ela pode não sobreviver ao parto. Você precisa apoiá-la. Mas Daniel apenas assentiu distraidamente, seus pensamentos em outro lugar, já planejando sua próxima escapada com a loira que havia roubado sua atenção. Naquela noite, enquanto Sofia estava sozinha, ela colocou as mãos sobre a barriga. Os bebês chutaram suavemente, como se a lembrassem de que ela não estava lutando apenas por si mesma.
Lágrimas rolaram por suas bochechas. Ela sussurrou: "Eu vou proteger vocês. Custe o que custar. Eu vou trazê-los para este mundo." Sua força estava diminuindo, mas sua determinação cresceu mais forte. Ela sabia que o caminho à frente seria cheio de dor, talvez até a morte. E, no entanto, apesar de seu sofrimento, ela não conseguia imaginar que a tempestade mais cruel ainda a esperava no dia em que ela daria à luz. Na noite em que Sofia entrou em trabalho de parto, a cidade de São Paulo foi engolida por uma tempestade violenta. A chuva açoitava as janelas do hospital. Os trovões rachavam como tambores de raiva e os relâmpagos dividiam o céu em cacos de branco. Dentro dos corredores estéreis do Hospital Particular Santa Clara, outra tempestade rugia. Uma tempestade dentro do corpo de Sofia, ameaçando tanto sua vida quanto a vida de seus gêmeos. Começou com contrações agudas que a agarravam como garras, roubando sua respiração e forçando-a a gritar de agonia. Lígia correu para o seu lado imediatamente, sua mão firme enquanto ela sussurrava: "Você vai ficar bem, Sophie. Eu estou bem aqui." Mas o rosto de Sofia estava pálido, seus olhos cheios de medo. Ela sabia dos avisos que os médicos lhe deram. Sua pressão arterial, sua condição frágil, os riscos de carregar gêmeos. Cada contração parecia que seu corpo estava se desfazendo. As enfermeiras a levaram rapidamente para a sala de parto, os monitores já gritando com cada batimento cardíaco irregular. A médica deu ordens: "Preparem para um parto de emergência. Precisamos de bolsas extras de sangue em espera." Sofia segurou a mão de Lígia até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Entre suspiros, ela sussurrou: "Prometa-me. Se algo acontecer, cuide deles. Por favor." As lágrimas encheram os olhos de Lígia, mas ela assentiu. "Não se atreva a falar assim. Você mesma vai conhecê-los." As primeiras horas de trabalho de parto foram brutais. O suor encharcava a testa de Sofia, seus gritos ecoando nas paredes estéreis. A tempestade lá fora castigava a cidade, como se os próprios céus estivessem chorando por ela. O sangue manchou os lençóis muito rapidamente, e o pânico começou a se espalhar entre a equipe médica. E então, justamente quando ela pensou que não poderia suportar mais um momento de dor, a porta se abriu. Daniel entrou, seu terno seco apesar da tempestade lá fora, sua expressão fria, distante. Em vez de correr para o lado dela, em vez de oferecer o conforto de um marido, ele ficou no pé da cama com os braços cruzados. Os olhos cheios de lágrimas de Sofia encontraram os dele. "Daniel, por favor, eu preciso de você." Mas seus lábios se retorceram em um sorriso cruel. "Que cena! Você está sangrando, gritando, e ainda assim não consigo deixar de me perguntar: esses são mesmo meus filhos?" As palavras esmagaram o pouco de força que lhe restava. As enfermeiras congelaram, olhando umas para as outras em descrença. Lígia quase explodiu de fúria, mas o aperto fraco de Sofia a segurou. O coração de Sofia batia forte enquanto ela lutava por ar. Como? Como você pode dizer isso? Daniel, olhe para mim. Eles são seus." Mas ele apenas riu, balançando a cabeça. "Talvez eles sejam dele, do meu pai. Não é isso que todo mundo sussurra?" Outra contração rasgou seu corpo, quase a despedaçando. Os monitores apitaram, as enfermeiras gritaram sobre a queda dos sinais vitais. O sangue jorrou mais rápido, manchando os lençóis de um carmesim escuro. A tempestade lá fora uivou, combinando com o caos lá dentro. Sofia gritou enquanto o médico berrava: "Estamos a perdendo. Precisamos ir mais rápido." Daniel se encostou na parede, sorrindo de escárnio, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. "Se você estiver mentindo, Sofia, a verdade virá à tona esta noite." E justamente quando ela pensou que seu mundo desabaria por completo,
A porta se abriu novamente, e uma voz imponente trovejou pela sala, e com ela veio a revelação que destruiria todas as mentiras. A sala de parto se tornou um campo de batalha entre a vida e a morte. Alarmes guincharam enquanto a pressão arterial de Sofia despencava, seu corpo convulsionando pela pura perda de sangue. As enfermeiras pressionavam com gases, os médicos gritavam por mais transfusões, e o cheiro metálico de sangue enchia o ar. Os lábios de Sofia tremiam enquanto ela sussurrava: "Por favor, salvem-nos, meus bebês." Sua força estava desaparecendo, sua voz mal audível, mas seu espírito se agarrava ferozmente à vida de seus filhos. Mas em vez de ficar ao lado dela, Daniel se encostou casualmente na parede, seu rosto retorcido em um sorriso de escárnio que pertencia mais a um inimigo do que a um marido. Sua risada rompeu o pânico fria e cruel, cortando a dor de Sofia como vidro. "Olha essa cena patética", ele zombou, sua voz gotejando veneno. "Uma esposa sangrando até a morte, lutando por filhos que nem são meus. Talvez agora a verdade venha à tona junto com todo esse sangue." Murmúrios chocados se espalharam pela sala. Uma enfermeira congelou no meio do passo, horrorizada com as palavras dele. Lígia, ao lado de Sofia, cerrou os punhos até que as unhas cravassem nas palmas das mãos. Ela queria gritar com ele, para arrancar o sorriso de escárnio de seu rosto, mas o aperto enfraquecido de Sofia a mantinha no lugar. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, sua voz tremendo enquanto ela implorava: "Daniel, por que você está dizendo isso? Você é o pai deles. Você prometeu." Daniel a interrompeu com uma risada que arrepiou a sala. "Prometi? Não me faça rir. Eu vi o jeito que meu pai te olha. Eu ouvi os sussurros. Esses gêmeos, talvez eles sejam o presente dele para você, não meu." A acusação pairou no ar como veneno. O peito de Sofia se agitou, seu coração se partindo entre a agonia física e a devastação emocional. O monitor gritou mais alto, seu pulso errático, seu corpo à beira do colapso. O médico deu ordens. "Estamos a perdendo. Preparem para uma cesariana de emergência. Agora!" As enfermeiras correram, buscando equipamentos, mas Daniel permaneceu imóvel, sua diversão cruel ecoando mais alto do que o trovão lá fora. Lígia finalmente explodiu, sua voz tremendo de raiva. "Seu monstro, você não vê que ela está morrendo? Esta mulher deu tudo por você e você fica aqui zombando dela? Que tipo de homem ri na beira da morte de sua esposa?" A expressão de Daniel endureceu, mas seu sorriso de escárnio nunca desapareceu. "Um homem que se recusa a ser enganado. Se ela morrer esta noite, pelo menos saberei a verdade quando os resultados de DNA saírem, e se eles me provarem certo, ela levará sua vergonha para o túmulo." Sofia soluçou, segurando sua barriga enquanto outra onda de dor a rasgava. Sua visão embaçou, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ela olhou para Daniel uma última vez, buscando pelo homem que ela um dia amou, o homem que um dia a segurou sob as estrelas e prometeu o para sempre. Mas tudo o que ela viu foi ódio, suspeita e traição. A tempestade lá fora rugiu, relâmpagos brilhando através da janela do hospital. Os olhos de Sofia reviraram quando ela perdeu a consciência, seu corpo mole contra os lençóis, encharcados de sangue. A sala explodiu em caos, médicos gritando por mais oxigênio, enfermeiras correndo para salvá-la e os gêmeos ainda não nascidos. E em meio a tudo isso, Daniel riu. Um som cruel e sem coração que ecoou sobre o apito dos monitores e os batimentos cardíacos de Sofia, que desapareciam. Mas, no próximo instante, essa risada seria silenciada por uma verdade muito maior do que suas mentiras. Quando o caos parecia insuportável, a porta da sala de parto se abriu com uma força que silenciou todos.
De pé na porta, encharcado pela tempestade, mas irradiando autoridade, estava Ricardo Medeiros, o patriarca do Império Medeiros, o pai de Daniel. Seus olhos aguçados percorreram a cena, absorvendo o corpo pálido e encharcado de sangue de Sofia, os médicos frenéticos e seu filho encostado na parede com um sorriso de escárnio. Em sua mão, agarrado firmemente como uma arma, estava um envelope selado. Sua voz trovejou acima da tempestade, fria e imponente. Chega! Todos congelaram. Até Daniel se endireitou, seu sorriso de superioridade vacilando ao reconhecer o fogo nos olhos de seu pai. Ricardo entrou na sala, cada passo deliberado, sua presença preenchendo o espaço com seriedade. Ele parou ao lado da cama de Sofia, sua expressão suavizando enquanto olhava para sua forma frágil. Pela primeira vez, não havia cálculo, nem julgamento, apenas preocupação. Aguente firme, Sofia, ele murmurou, quase como um pai para uma filha. Não desista. Então seu olhar se voltou para Daniel, afiado como uma lâmina. Você fica aqui rindo enquanto sua esposa sangra? Você sequer entende o que está prestes a perder? A mandíbula de Daniel se apertou. Eu não sou o tolo aqui. Esses filhos não são meus. Eles podem ser seus, pai. As palavras ecoaram como um tiro. As enfermeiras ofegaram. Até o médico parou por uma fração de segundo antes de retomar seu trabalho frenético. Mas Ricardo não se abalou. Em vez disso, ele ergueu o envelope. Você se atreve a me acusar? Sua voz era baixa, perigosa. Você deixou o ciúme apodrecer seu coração. Mas esta noite, a verdade acaba com todas as mentiras. Com um movimento rápido, ele abriu o envelope e desdobrou o documento dentro. O papel tremeu em suas mãos, não por fraqueza, mas pelo peso do momento. Seus olhos percorreram as linhas. Então, ele ergueu o olhar para encontrar o de Daniel. Estes resultados, ele declarou, segurando o teste de DNA, provam além de qualquer dúvida que os gêmeos que Sofia carrega são seus, Daniel. Não meus, seus. A sala caiu em um silêncio atordoado. Os únicos sons eram a tempestade furiosa lá fora e o apito constante dos monitores. O rosto de Daniel perdeu a cor. Ele cambaleou para trás. Seu sorriso de escárnio se despedaçou. A respiração dele ficou presa na garganta. Isso não pode ser. Ricardo se aproximou, sua voz como aço. Você acusou sua esposa da traição mais vil. Você a envergonhou, a abandonou e riu de seu sofrimento. E tudo por nada. Esses filhos são do seu sangue, seu futuro. E você, seus olhos se estreitaram. Você quase os destruiu. Sofia se mexeu fracamente, seus olhos se abrindo por um breve momento. Ela viu Ricardo, alto ao lado dela, o papel em sua mão, e sussurrou com o último de sua força. Eu te disse, Daniel, eles são nossos. Sua cabeça caiu de volta no travesseiro, seu corpo tremendo enquanto os médicos corriam para salvá-la. Daniel caiu de joelhos, seu orgulho desabando com ele. As lágrimas escorreram por seu rosto, enquanto o peso de sua crueldade caía sobre ele. Ele olhou para seu pai, depois para Sofia, quebrada e sangrando, e pela primeira vez sua voz falhou de desespero. Por favor, me perdoe, eu estava errado. Mas o perdão não viria tão facilmente, pois embora a verdade finalmente tivesse sido revelada, o dano já estava feito, e a vida de Sofia ainda pendia por um fio. O ar dentro da sala de parto estava denso de tensão. Lá fora, a tempestade ainda rugia, mas não era nada comparado à tempestade que se formava entre pai e filho. Ricardo Medeiros estava ereto, com os resultados do DNA ainda em sua mão, enquanto Daniel se ajoelhava no chão manchado de sangue. Sua arrogância havia sido estilhaçada. Você se envergonhou, Ricardo trovejou, sua voz como um martelo proferindo um julgamento.
Você envergonhou esta família e, pior, você partiu o coração da mulher que carregou seus filhos. Que tipo de homem ri enquanto a esposa sangra? Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas, sua voz falhando enquanto ele estendia a mão para o pai. Eu pensei, as pessoas disseram. Pessoas? Os olhos de Ricardo brilharam. Você deixou fofocas e sussurros controlarem você. Você deixou a inveja distorcer sua mente até que você acusou sua própria esposa do impensável. Você achou que ela te traiu comigo, seu próprio pai. A voz dele tremia, não de fraqueza, mas de fúria. Os ombros de Daniel cederam sob o peso das palavras de seu pai. Eu só passei a vida inteira na sua sombra. Nada do que eu faço é o suficiente. Quando vi como você a tratava, quão gentil você era. Ele sufocou um soluço. Eu pensei que talvez ela fosse a razão pela qual você me olhava com desapontamento. A mandíbula de Ricardo se apertou. Por um momento seu rosto suavizou, mas então sua raiva retornou. Meu desapontamento nunca foi por causa dela. Foi por sua causa. Você tem todos os privilégios, todas as oportunidades. E em vez de mostrar força, você escolheu a fraqueza. Você escolheu a suspeita. Você escolheu a traição. As palavras atingiram Daniel mais forte do que qualquer golpe. Ele segurou a cabeça, chorando enquanto as lágrimas pingavam no chão. Eu sei. Eu vejo agora. Eu estava cego. E enquanto eu duvidava dela, ela estava lutando pelos meus filhos, pelo meu legado. Ele se virou para o corpo pálido de Sofia na cama, tubos e fios cercando sua forma frágil. Meu Deus, o que eu fiz? Ricardo se ajoelhou, forçando Daniel a olhá-lo nos olhos. Sua voz caiu para um tom baixo e cortante. Você ainda tem uma chance de ser um homem, mas começa com a humildade, com o enfrentamento da verdade, com a imploração do perdão dela, não porque ela deva a você, mas porque você não o merece. Os lábios de Daniel tremeram. Eu farei qualquer coisa. Por favor. Pai, me diga que posso consertar isso. Ricardo se levantou novamente, imponente sobre seu filho. Sua presença preenchia a sala, comandando tanto medo quanto respeito. Isso não cabe a mim decidir, é de Sofia. E agora, a única coisa que importa é se ela vai sobreviver a esta noite. Um grito repentino dos monitores puxou a atenção deles de volta para ela. O médico gritou: Estamos a perdendo de novo. Preparem para o segundo bebê. Rápido agora. As enfermeiras correram. A atmosfera se eletrizou com urgência. Daniel estendeu a mão desesperadamente em direção a Sofia, suas lágrimas caindo livremente. Fique comigo. Por favor, não me deixe. Eu estava errado. Eu estava tão errado. Mas os olhos de Sofia se fecharam mais uma vez, seu corpo tremendo violentamente enquanto a equipe médica lutava para mantê-la viva. O olhar de Ricardo se endureceu enquanto ele se virava para seu filho. Se ela morrer esta noite, Daniel, o sangue dela manchará suas mãos. E nada, nem dinheiro, nem status, nem desculpas, o lavará. E enquanto os médicos se preparavam para o último empurrão, a sala se preparava para o desfecho que salvaria ou destruiria a família para sempre. A sala de parto explodiu em caos controlado, enquanto o corpo de Sofia convulsionava sob o peso do trabalho de parto. Sua pele estava pálida como um fantasma, encharcada de suor, seus lábios tremendo como se cada respiração pudesse ser a última. Os monitores gritavam com tons de aviso, números vermelhos piscando na tela. A pressão arterial dela está caindo, uma enfermeira gritou. A voz do médico era aguda. Precisamos tirar esses bebês agora, ou perderemos os 3. Sofia, mal consciente, sentiu o mundo escorregar para longe. Ela ouviu fragmentos de vozes, sentiu mãos pressionando-a e sentiu o cheiro forte de antisséptico e ferro. Em algum lugar dentro de sua mente nebulosa, ela sussurrou para si mesma: Aguente firme, por eles,
pelos meus bebês. Com o último e agonizante empurrão, o primeiro filho entrou no mundo. Um choro agudo perfurou a tensão, ecoando pela sala como um milagre. O médico ergueu o bebê brevemente, uma menininha com braços agitados, antes de entregá-la a uma enfermeira. Bebê 1 está respirando. Mantenha-a aquecida. Sofia conseguiu um sorriso fraco através das lágrimas. Minha filha, ela sussurrou, sua voz falhando. Mas a provação estava longe de terminar. Seu corpo convulsionou novamente, o sangue jorrando mais rápido, manchando os lençóis de carmesim profundo. O rosto do médico se enrijeceu. Ainda não terminamos. O bebê 2 ainda está dentro e ela está com uma hemorragia grave. Pessoal, vamos lá. Daniel cambaleou para a frente, sua arrogância despojada e substituída por puro pânico. Ele estendeu a mão para a de Sofia, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Por favor, Sophie, fique comigo. Eu estava errado. Eu estava cego. Não me deixe agora. As pálpebras de Sofia tremeram, seus lábios formando palavras fracas. Prometa, prometa que você vai amá-los, mesmo se... Sua voz falhou antes que ela pudesse terminar. Não, Daniel chorou, balançando a cabeça desesperadamente. Não fale assim. Eu os amarei. Eu juro. Apenas fique viva, por favor. A segunda contração a rasgou, forçando outro empurrão que quase a despedaçou. A sala se encheu de gritos. Enfermeiras correndo com bolsas de sangue, máquinas apitando loucamente. Ricardo ficou no pé da cama, com os punhos cerrados, observando impotente enquanto sua nora lutava pela vida. Finalmente, com um grito que ecoou pela tempestade lá fora, o segundo bebê chegou. Outro choro rompeu o caos, um menino desta vez, forte e alto. A enfermeira o ergueu brevemente antes de levá-lo para a incubadora. Bebê 2 está respirando. Ambos estão vivos. O alívio se espalhou pela sala, mas foi passageiro. O corpo de Sofia ficou mole, seus olhos se fechando enquanto o sangue continuava a se acumular sob ela. O médico gritou. Ela está entrando em choque. Estamos a perdendo de novo. Daniel desabou de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dela enquanto suas lágrimas encharcavam sua pele. Não vá, Sofia. Por favor, eu farei qualquer coisa. Eu vou mudar. Apenas volte para mim. Não me deixe para criá-los sem você. Eu não posso. Eu não posso te perder. A voz de Ricardo tremeu, embora permanecesse firme. Lute, Sofia. Lute por esses filhos. Lute por você mesma. A equipe médica trabalhou freneticamente, pressionando, costurando, transfundindo. Minutos pareceram horas, a tempestade lá fora batendo contra as janelas. Então, quando a esperança parecia escorregar, um leve apito soou constante no monitor. O peito de Sofia se ergueu com uma respiração frágil. A cor lentamente voltou às suas bochechas. O médico exalou com alívio. Ela está se estabilizando. Ela ainda não está fora de perigo, mas está aguentando firme. Daniel soluçou abertamente, pressionando a testa na mão dela. Os gêmeos haviam entrado no mundo vivos, mas a sobrevivência de Sofia ainda era incerta, e o perdão dela ainda mais. A tempestade lá fora estava começando a se acalmar, mas dentro do hospital, a tempestade dentro de Daniel Medeiros apenas tinha começado. Os choros de seus gêmeos ecoaram pela sala de parto. Prova frágil, pura e inegável de sua linhagem. E ao lado deles jazia Sofia, pálida e trêmula, seu corpo ainda lutando para se agarrar à vida. Ricardo ficou alto perto da cama, o teste de DNA ainda em sua mão. Sua voz estava calma agora, mas o peso de suas palavras cortava mais fundo do que qualquer lâmina. Aí está, Daniel, a verdade que você se recusou a ver. Esses filhos são seus. Ela nunca te traiu. Foi o seu medo,
seu ciúme, sua fraqueza que transformaram o amor em veneno. Daniel desabou no chão, seu corpo tremendo enquanto soluços rasgavam seu peito. Ele enterrou o rosto nas mãos, a vergonha o engolindo por inteiro. "O que eu fiz?" ele sussurrou, sua voz falhando. "Eu a destruí. Eu a acusei do impensável. Eu ri enquanto ela morria." Lígia, que estava protetoramente ao lado de Sofia, o encarou com olhos ardendo de fúria. "Você não tem o direito de chorar agora, Daniel. Ela precisou de você e você não estava lá. Você quase a matou com sua crueldade." As palavras dela o perfuraram como flechas, mas ele não se defendeu. Ele sabia que ela estava certa. Cada memória de suas acusações, de seu escárnio e de suas noites com outra mulher veio à tona. Cada uma, outro punhal de culpa. Ele rastejou em direção à cama de Sofia, suas mãos tremendo enquanto ele alcançava seus dedos moles. "Sofia, eu não mereço você. Eu não mereço esses filhos. Mas por favor, não me deixe. Eu passarei o resto da minha vida consertando isso, se você apenas abrir os olhos." Sofia se mexeu fracamente, suas pálpebras tremendo, mas ela não respondeu. As máquinas apitavam constantemente, sua respiração frágil o único sinal de que ela ainda estava com eles. A voz de Ricardo quebrou o silêncio novamente, pesada de autoridade. "Você estava tão desesperado para ser visto, Daniel. Tão desesperado para sair da minha sombra, e, no entanto, em vez de provar sua força, você revelou sua fraqueza. Um homem de verdade protege sua família. Um homem de verdade confia. Seus olhos endureceram. Você quase perdeu tudo por causa do seu orgulho." Daniel abaixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar de seu pai. "Eu sei, e nunca vou me perdoar. Mas ela vai? Ela pode?" Ele olhou de volta para Sofia, suas lágrimas caindo livremente em sua mão. Lígia cruzou os braços, sua voz afiada. "O perdão não é algo que você pode exigir, Daniel. É algo que você conquista, se ela sequer escolher dá-lo." A verdade pesava na sala. Pela primeira vez, Daniel se viu claramente, não como o herdeiro poderoso, não como o marido no controle, mas como um homem quebrado que havia traído a única pessoa que o amava incondicionalmente. O choro dos gêmeos ficou mais alto, como se exigisse sua atenção. Ele se virou, vendo-os envoltos em cobertores macios, inocentes e intocados pelos pecados de seu pai. Seu peito se agitou com novos soluços. "Eu quase os roubei de sua mãe. Eu quase roubei de mim a chance de ser o pai deles." Ele pressionou a testa na mão de Sofia, sua voz tremendo de desespero. "Por favor, Deus, não a tire de mim. Não deixe que meu castigo seja a morte dela." As horas que se seguiram pareceram intermináveis. Os médicos trabalharam incansavelmente e, finalmente, os monitores se estabilizaram. Sofia Ribeiro estava viva, mas por pouco. Sua respiração vinha superficialmente, sua pele permanecia pálida como um fantasma, e seu corpo tremia mesmo dormindo. Levaria dias até que alguém soubesse se ela estava realmente fora de perigo. Lígia ficou de vigia ao lado dela, enxugando suavemente a testa úmida de Sofia com um pano, sussurrando orações baixinho. Os gêmeos descansavam no berçário, seus pequenos choros suavizados pela distância. No entanto, a presença deles era um lembrete do que Sofia havia lutado tanto para proteger. Daniel ficou no canto, os ombros caídos, seus olhos vazios de arrependimento. Cada fibra de seu ser queria correr para ela, implorar seu perdão no momento em que ela acordasse. Mas a culpa o acorrentava. Toda vez que ele olhava para o corpo frágil dela, ele ouvia sua própria risada cruel ecoando de volta para ele. Ricardo finalmente quebrou o silêncio pesado. Sua voz profunda carregava o peso tanto do julgamento quanto da tristeza. "Olhe para ela, Daniel. Olhe para o que sua dúvida e arrogância quase custaram."
Daniel baixou a cabeça, as lágrimas pingando no chão frio do hospital. Eu sei, pai. Eu sei. Eu estava cego pelo ciúme, envenenado por sussurros. Eu duvidei dela, duvidei dos filhos, duvidei de tudo. E agora, sua voz falhou. Agora eu não mereço ser o marido dela. Os olhos de Ricardo, afiados como sempre, não vacilaram. Ele se aproximou, suas palavras deliberadas. Você está certo. Você não a merece. Não depois do que você fez. Mas isso não significa que você não possa escolher o tipo de homem que você será a partir de hoje. Daniel se agitou, suas mãos tremendo. Diga-me como. Diga-me o que fazer. Eu farei qualquer coisa. Ricardo apontou para a forma inconsciente de Sofia. Então comece sendo o homem que ela acreditava que você era. O homem que jurou protegê-la. Chega de mentiras, chega de casos, chega de fraqueza. Se ela acordar e escolher te perdoar, você passará o resto de sua vida provando que é digno. E se ela não perdoar, seu tom se endureceu como aço. Você criará esses filhos com respeito à memória dela, nunca os deixando sofrer por seus pecados. As lágrimas de Daniel caíram mais forte. Ele se ajoelhou, segurando a mão de seu pai. Eu juro, pela minha vida, eu juro. Eu nunca mais a machucarei. Eu nunca mais a decepcionarei. Ricardo afastou a mão, seus olhos ainda frios. Palavras não significam nada, Daniel. Apenas ações importam agora. Lígia, ouvindo, se virou para Daniel com olhos de fogo. Você acha que promessas apagam o que você fez? Você a deixou sozinha nos momentos mais sombrios de sua vida. Você riu enquanto ela sangrava. Não se atreva a pedir perdão, a menos que esteja disposto a lutar por ele todos os dias. Daniel assentiu, sua voz falhando. Eu vou lutar. Eu vou mudar. Por um momento, o silêncio retornou, quebrado apenas pela tempestade que morria lá fora. Ricardo caminhou até a janela, olhando para a fraca luz do amanhecer que rompia as nuvens. Esta família não sobreviverá a outra traição, Daniel. Se você falhar novamente, se você permitir que a suspeita ou o orgulho destruam o que Sofia lutou para proteger, você terá que se acertar comigo. Daniel engoliu em seco, seu corpo tremendo sob o peso das palavras de seu pai. Ele se virou para Sofia, sussurrando entre as lágrimas. Por favor, acorde, Sofia. Me dê mais uma chance de consertar isso. Enquanto Sofia estava em sua frágil recuperação, outra tempestade se formava fora das paredes do hospital. Uma que tiraria de Daniel as próprias ilusões às quais ele havia se apegado. A mulher que ele uma vez escolheu em vez de sua esposa, a amante que sussurrou mentiras em seu ouvido, estava prestes a mostrar suas verdadeiras cores. O nome dela era Vanessa, uma socialite loira com saltos afiados e ambição ainda mais afiada. Ela tinha sido o veneno nas veias de Daniel, alimentando suas dúvidas sobre Sofia, encorajando suas suspeitas e envolvendo-o em uma falsa afeição. Sempre que ele questionava a lealdade de Sofia, a voz de veludo de Vanessa gotejava veneno. Você tem certeza de que esses bebês são seus? Ricardo a olha de forma diferente, não é? Não seja cego, Daniel. E cego ele tinha sido. Ele cobriu Vanessa de presentes, joias, roupas de grife, uma cobertura em nome dela. Ele lhe deu acesso a contas que Sofia nunca soube que existiam. Cada dólar que ele gastava era uma traição a seus votos, um roubo da família que ele deveria estar protegendo. Mas quando a verdade veio à tona no hospital, com os resultados do DNA provando a inocência de Sofia, Vanessa não estava em lugar nenhum. Por dias, Daniel tentou ligar para ela, desesperado por conforto, pela distração que ela uma vez proporcionou. Cada ligação não foi atendida, cada mensagem ficou em silêncio. Então veio o golpe final. Seu banco o notificou de transferências irregulares.
contas que ele pensava estarem seguras haviam sido esvaziadas. A cobertura que ele comprou para Vanessa estava vazia, os armários limpos, o cofre sem nada. Daniel dirigiu até lá em um frenesi, a chuva manchando o para-brisa, suas mãos tremendo no volante. Quando ele chegou, o porteiro lhe deu um olhar de pena. Ela partiu, Sr. Medeiros, com outro homem, um empresário de Chicago. Eles estavam rindo enquanto carregavam as últimas malas. O estômago de Daniel despencou. Ele cambaleou para dentro da cobertura, sua voz ecoando pelos corredores vazios. O cheiro de seu perfume pairava levemente, mas a presença dela se foi. Gavetas estavam abertas, caixas de joias vazias, e o eco da traição soava mais alto do que seus passos. Ele caiu de joelhos no centro da sala, segurando a cabeça. Não, ela não faria isso. Mas a verdade era inegável. Vanessa havia levado tudo. Seu dinheiro, seu orgulho, suas ilusões. Naquele silêncio, memórias de Sofia inundaram sua mente. As mãos gentis dela, sua risada suave, o jeito que ela sorria mesmo quando exausta do trabalho. E então, ele se lembrou de sua própria crueldade, zombando dela, acusando-a, abandonando-a em sua hora de necessidade. Ele havia trocado um diamante por poeira, uma esposa fiel por uma cobra de salto alto. Lágrimas embaçaram sua visão enquanto ele sussurrava para a sala vazia. Eu traí a única mulher que já me amou. Por isso, quando ele finalmente voltou para o hospital, era um homem quebrado. Seu terno estava amassado, seu cabelo despenteado, seus olhos inchados de chorar. Lígia o olhou com nojo, Ricardo com fria decepção. Mas Daniel não tentou mais se defender. Eu perdi tudo, ele confessou, sua voz rouca. E eu mereço, mas, por favor, eu não posso perdê-la também. Ele se virou para o quarto de Sofia, seu coração batendo forte. Ele havia perdido sua riqueza, sua amante e seu orgulho. Mas a questão permanecia. Ele ainda poderia reconquistar o amor da mulher que ele quase destruiu? O quarto de hospital estéril estava silencioso, exceto pelo apito rítmico das máquinas. Dias se passaram desde a noite terrível do parto, e Sofia Ribeiro pairava entre a vida e a morte. As enfermeiras se moviam suavemente ao redor dela, verificando os sinais vitais, ajustando os soros, sussurrando como se tivessem medo de que suas vozes pudessem perturbar sua frágil aderência à vida. Lígia sentou-se fielmente à cabeceira da cama, recusando-se a sair mesmo por um momento. Ela segurou a mão de Sofia, sussurrando histórias dos gêmeos, descrevendo seus pequenos dedos e choros suaves. Eles são lindos, Sophie. Eles estão esperando por você. Você precisa acordar e vê-los. Então, uma manhã, enquanto a luz do amanhecer entrava no quarto, os dedos de Sofia se contraíram. Suas pálpebras tremeram, pesadas, mas determinadas, até se abrirem o suficiente para revelar seus olhos cansados. Lígia ofegou, as lágrimas vindo instantaneamente. Sofia, você pode me ouvir? Os lábios de Sofia se separaram, sua voz rouca e frágil. Meus bebês. O alívio e a alegria colidiram quando Lígia apertou sua mão. Eles estão seguros, ambos, vivos e fortes. Você conseguiu, Sophie. A notícia trouxe um leve sorriso ao rosto pálido de Sofia, mas sua exaustão era avassaladora. Mesmo assim, seu coração queimava para segurar seus filhos, para ver com seus próprios olhos pelo que ela quase deu a vida. Ricardo entrou calmamente, seu rosto austero se suavizando à vista dela acordada. Bem-vinda de volta, Sofia, ele disse gentilmente. Você nos deu um grande susto, mas parado atrás dele, quebrado e tremendo, estava Daniel. Sua postura outrora orgulhosa havia desaparecido, seu terno pendia frouxo, seus olhos inchados de noite sem dormir. Quando ele viu os olhos de Sofia sobre ele,
Ele caiu de joelhos ao lado da cama dela. Sofia, sua voz falhou como a de uma criança. Eu não mereço sequer pronunciar seu nome. Eu te traí. Eu te acusei de coisas tão vis, tão cruéis. Eu ri enquanto você sangrava. E agora? Ele segurou a mão dela desesperadamente, suas lágrimas molhando sua pele. Agora eu te imploro, por favor, me perdoe. Sofia olhou para ele por um longo momento, seu peito se erguendo fracamente, seu olhar firme, apesar de sua fragilidade. Ela se lembrou de cada ferida, de seus olhos frios, de sua risada zombeteira, de sua traição no hotel. Seu coração doeu com a memória de sua desconfiança. No entanto, ele também se lembrou do homem que ela um dia amou, o homem que a pediu para ser sua esposa sob o brilho da luz de sua pequena cozinha. Sua voz era fraca, mas cada palavra cortava o silêncio. Você me quebrou, Daniel. Você quebrou tudo em que eu acreditava. Eu lutei pelos nossos filhos enquanto você me abandonava. Daniel soluçou, pressionando a testa na mão dela. Eu sei. Eu perdi tudo, Vanessa. O dinheiro, meu orgulho. Ela me traiu e me deixou sem nada. Mas não é nada comparado ao que eu fiz a você. Por favor, não os tire de mim também. Não tire você de mim. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Ela os fechou brevemente, inspirando com dificuldade. O perdão não era fácil. Ele nunca apagaria a dor. Mas quando ela abriu os olhos novamente, ela viu seus gêmeos em sua mente, o futuro que eles mereciam, a família que ela tanto ansiava. Eu ainda não te perdoo, ela sussurrou. Mas eu vou te dar uma chance, não por você, mas por eles. Prove que você pode ser o pai que eles merecem, e talvez um dia, o homem com quem eu me casei. Daniel chorou abertamente, se agarrando à mão dela como se fosse sua tábua de salvação. Pela primeira vez, a esperança brilhou nas ruínas de seu casamento quebrado. Mas se essa esperança floresceria ou murcharia, dependia das escolhas que ele faria a seguir. Os dias que se seguiram ao despertar de Sofia foram preenchidos com alívio e incerteza. Embora ela tivesse sobrevivido ao parto terrível, seu corpo permanecia fraco e seu coração carregava feridas muito mais profundas do que qualquer médico poderia curar. No entanto, dentro das paredes silenciosas de seu quarto de hospital, a esperança começou a brilhar. Seus gêmeos, pequenos milagres envoltos em cobertores macios, foram colocados gentilmente em seus braços. Pela primeira vez, Sofia olhou para os dois, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ela sussurrava. Vocês valeram cada gota de sangue. Vocês são meu tudo. Ricardo ficou ao lado dela, sua postura geralmente austera, suavizada pelo orgulho. Ele olhou para seus netos como se fossem tesouros além de sua vasta fortuna. Eles são fortes, ele disse calmamente, assim como a mãe deles. Sua mão descansou brevemente no ombro de Sofia, um gesto silencioso de respeito. Ele sempre julgava rapidamente, mas agora ele a via como a âncora do legado Medeiros, a única que havia suportado mais do que qualquer outro. Enquanto isso, Daniel ficava em segundo plano, sua figura outrora confiante agora marcada pela humildade. Toda vez que ele se aproximava de Sofia, a culpa o pesava. Ele trocava fraldas, buscava mamadeiras quentes e ficava acordado à noite embalando os gêmeos quando eles choravam. Ele fazia tudo sem reclamar, desesperado para provar que não era mais o homem egoísta que quase os havia destruído. Já, no entanto, os olhos de Sofia frequentemente carregavam hesitação. Ela o permitia por perto, mas a barreira entre eles permanecia. A confiança, uma vez quebrada, não é tão fácil de reparar. Uma noite, Ricardo chamou Daniel para o corredor. Sua voz era baixa, mas imponente. Você recebeu uma segunda chance, Daniel. Poucos homens têm isso. Não a desperdice. Daniel assentiu, sua voz rouca.
Eu sei, pai. Eu perdi tudo ou mais. Tudo o que tenho agora são eles, e passarei o resto da minha vida provando que sou digno. Ricardo o estudou por um longo momento antes de responder. Sofia merece mais do que palavras. Ela merece ações. Mostre a ela que você pode ser o homem de quem ela precisa, o pai que seus filhos merecem. Fale novamente. Seu tom endureceu como aço, e você não vai apenas perdê-la. Você vai me perder. O peso do ultimato de seu pai pesou no peito de Daniel, mas também acendeu um fogo dentro dele. A partir daquele dia, ele se dedicou inteiramente a Sofia e aos gêmeos. Ele aprendeu os pequenos detalhes, como aquecer uma mamadeira na temperatura certa, como acalmar suavemente seus choros, como deixar Sofia descansar enquanto ele fazia os turnos da noite. Lígia permaneceu cautelosa, observando cada movimento que ele fazia. Seu olhar protetor lembrava a Daniel que o perdão ainda estava em julgamento. Mas ela não podia negar a mudança nele, o jeito que suas lágrimas caíam quando ele pensava que ninguém estava olhando, o jeito que suas mãos tremiam de medo sempre que Sofia tossia ou fazia uma careta. A própria Sofia permaneceu guardada, mas enquanto ela observava Daniel embalar o filho deles, seus olhos se enchiam de amor e tristeza. Uma parte de seu coração amoleceu. A cura seria lenta, mas talvez não impossível. E quando o amanhecer chegou em uma manhã tranquila, Sofia percebeu que a família que ela uma vez pensou que estava em pedaços ainda poderia ser reconstruída, se Daniel pudesse provar que sua redenção era real. Semanas se passaram, e a tempestade que uma vez destruiu a vida de Sofia começou a se acalmar para algo mais quieto, mais gentil. Os gêmeos ficaram mais fortes a cada dia, seus choros preenchendo a casa com nova vida. Sofia, embora ainda em recuperação, encontrou força na maternidade. Toda vez que ela olhava para seus filhos, ela se lembrava do porquê ela havia lutado tanto para sobreviver. Daniel permaneceu ao lado dela, não mais o homem arrogante que uma vez duvidou dela, mas um marido humilde, aprendendo o que o amor realmente significava. Ele dava banho nos gêmeos, cantava canções de ninar com uma voz trêmula e acordava a todas as horas para confortá-los. Pela primeira vez, suas mãos, uma vez usadas para assinar acordos de negócios e acariciar o cabelo de outra mulher, estavam dedicadas inteiramente à família que ele quase havia perdido. Sofia o observava com olhos cautelosos. O perdão não vinha facilmente. Ela se lembrava de sua crueldade, de sua risada enquanto ela sangrava, de suas acusações que cortavam mais fundo do que qualquer ferida. Mas ela também via o homem de joelhos agora, quebrado e desesperado, reconstruindo a si mesmo peça por peça. Seu coração lutava entre a dor e as fracas emoções do amor que uma vez os uniu. Ricardo visitava frequentemente, segurando seus netos com uma ternura inesperada. Seu olhar austero pairava sobre Daniel, um lembrete silencioso do ultimato que ele havia dado. No entanto, por baixo do aço, havia orgulho. Ricardo havia visto o pior em seu filho, mas também estava testemunhando a mudança real. Uma noite, enquanto a família se reunia na sala de estar, Daniel finalmente falou. Ele se ajoelhou diante de Sofia, suas mãos tremendo enquanto ele segurava as dela. Sofia, eu não mereço seu amor. Eu talvez nunca recupere a confiança que eu destruí, mas eu quero passar o resto da minha vida tentando. Não por mim, mas por você. Por eles. Sua voz falhou enquanto ele olhava para os gêmeos, que coavam suavemente em seu berço. Por favor, me dê uma chance de ser o homem de que você e nossos filhos precisam. As lágrimas encheram os olhos de Sofia. A memória de seu sofrimento queimava dentro dela, mas enquanto ela olhava nos olhos dele, ela via sinceridade.
Ela via não o homem cruel que a traiu, mas o homem quebrado que aprendeu através da perda o que realmente importava. Sua voz era suave, mas firme. Eu não posso apagar a dor, Daniel. Eu não vou esquecer, mas eu vou perdoar. Não porque você mereça, mas porque nossos filhos merecem uma família completa. E porque me agarrar à raiva só destruirá a pouca força que me resta. Daniel desabou, soluçando enquanto ele pressionava as mãos dela em seus lábios. O alívio e a gratidão abalaram todo o seu corpo. Ricardo, observando em silêncio, permitiu que um leve sorriso tocasse seu rosto. Pela primeira vez, a família Medeiros estava unida, não pela riqueza, mas pelo amor duramente conquistado através do sofrimento. Enquanto o amanhecer pintava o céu com luz dourada, Sofia estava sentada com seus gêmeos em seus braços, Daniel ao seu lado e Ricardo orgulhosamente de pé atrás deles. A família que quase foi destruída agora estava no caminho da cura. Sofia sussurrou para seus bebês, sua voz cheia de esperança. Nós sobrevivemos à tempestade e agora, meus amores, nós recomeçamos. E com isso, a história se fechou. Não com tragédia, mas com redenção, perdão e a promessa de um amanhã mais brilhante. Então é isso, meus maravilhosos amigos. A história chegou ao fim e se você ainda está aqui comigo, isso deve significar que algo nesta jornada tocou seu coração de alguma forma. O que vimos através do sofrimento de Sofia e da queda de Daniel é um lembrete de que a confiança, o amor e o perdão são frágeis, mas poderosos. Os estoicos diziam que o obstáculo é o caminho. Às vezes, a dor e a traição se tornam as próprias lições que nos guiam em direção à cura e à força. Como Marco Aurélio nos lembrou, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Sofia escolheu não deixar a amargura destruí-la. Ela escolheu o amor e um novo começo. E talvez seja isso que a vida nos pede, para nos reerguermos após as tempestades, para reconstruir em vez de permanecer quebrado. Se esta história te comoveu, por favor me diga. O que você acha que Daniel precisará fazer para provar a Sofia que sua mudança é real? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like para que juntos possamos continuar espalhando histórias que curam.